Ah, eu dei ênfase no vídeo anterior sobre o debate, mas pensando na questão política, né? Mas digamos que em termos de teologia também, eu prefiro apenas expor o que eu penso e quando alguém rebater ou falar alguma coisa, eu tentar investigar direitinho, pensar, refletir bem, também fazer algumas réplicas, não é? Sem chamar de debate, é claro, e refletir sobre o que a pessoa está falando, não é? Tendo essa mentalidade que é o seguinte, como eu não estou promovendo debate, eu não tenho um compromisso de estar brigando com ninguém, apenas de expor o que eu penso. Então, o que eu creio. Então faço isso e até incentivo que as pessoas também façam, né? Eu acho isso muito interessante, sem problema nenhum. Né? Não agora, isso eu acho que não vai ser possível agora, mas quem sabe, né? De repente eu possa conversar com outros líderes também, para eles exporem aqui no canal o pensamento deles. Seria uma playlist específica para falar sobre a tradição cristã e aí poder ouvir, né, outros proponentes da tradição. Isso é importante, tá? Mas no geral, até a questão do debate teológico eu prefiro deixar de lado. Eu já assisti muitos debates, muito tempo atrás, assisti e isso me cansou pra caramba, sabe? Porque. E também não só porque eu assisti, mas porque eu tive que vivenciar isso também. Houve um tempo na minha vida, início da fé reformada pra mim, onde eu tive que debater muitas vezes, né? Não debates formais, mas debates assim, um pouco mais casuais e eu percebi que são assuntos que geram muita emoção, né? E porque gera muita emoção, em algum momento os irmãos estão perdendo meio que o controle e se ofendendo. Eu não me isento disso não, né? Eu também faço parte disso. Eu já vacilei muito nesse sentido. Às vezes a pessoa às vezes quer ganhar o debate muito mais pelo ego do que pela verdade. E mais uma vez, eu me coloco nesse meio, eu não sou diferente não. Né? Então por isso que eu prefiro evitar, porque é uma maneira também de eu me policiar, poxa, porque nós somos irmãos, né? Às vezes porque a gente quer debater e colocar nossa razão acima de tudo, nós lutamos, né, para provar que o outro está errado muito mais pelo nosso próprio ego do que pela glória do evangelho. Isso é um perigo, uma coisa ruim. Isso não produz glória para Deus. Não é? Isso é glória para nós mesmos. O que no fim é o que acontece em debates é que eu não quero passar por errado. Eu não quero ser visto como tolo que não consegue responder, que não tem argumentos e que crê numa bobagem. Porque o outro acabou de provar, esfregando na minha cara de que eu estou errado, que eu entendi errado, que eu não consigo ler direito, que eu não sei fazer isso e aquilo. Eu não quero passar por isso. Né? Eu estou dizendo isso, admitindo para vocês, porque eu sou um ser humano fraco, e eu sei que todo mundo é assim, embora alguns não admitam, alguns acham que a sua razão é a razão e acabou, e eu admito que nem sempre o que eu estou dizendo corresponde à verdade, é aquilo que eu entendo, eu penso que é assim, tá? Mas eu não sou absoluto, né? E portanto, eu preciso aprender também que eu erro, eu posso estar entendendo errado, isso é fato. Só que na hora do debate, quando a coisa pega fogo, ninguém quer dar o braço a torcer. É difícil alguém que queira realmente dizer assim, não, realmente eu acho que eu entendi errado, eu pensei errado. Então, a hora do debate é onde acontece muitas vezes ofensas, mesmo no meio entre irmãos, né? Ofensas, coisas que nós falamos ou pensamos que depois nos levam a arrependimento. Porque, poxa, será que é assim mesmo? Não é? Será que é assim mesmo? Eu penso que na cristandade o debate serve para proteger a verdadeira fé. Se não é com esse objetivo apologético de defender a fé de verdade que está sendo ameaçada, não é? Então eu não vejo razão para o debate. Porque quando olhamos para a história da igreja, nós vemos os debates acontecendo, né? Ou então concílios acontecendo, para defender a fé da igreja, né? Para defender a cristandade, e não por questão de ego. Não dá para me olhar para concílios da igreja, por exemplo, da igreja antiga, e imaginar que ali você está vendo debates, não é? Disputas por uma questão de ego, como se vê hoje. Não é? Ou você vai analisar, por exemplo, o grande sínodo de Dort, já pensando no nosso lado reformado. Eu não vejo ali debate por ego. Né? Eu vejo ali uma coisa muito necessária, um debate que aconteceu muito necessário. O sínodo foi necessário, por várias razões, não só teológicas, mas também políticas. Tá? Então há uma razão. Agora, quando olhamos para hoje, onde você tem, digamos assim, uma separação nítida de igreja e Estado, onde você tem liberdades garantidas, o contexto é outro, não é? E cada um pode seguir a sua doutrina sem ser interrompido por ninguém. Existe essa liberdade sim, não é? Tá? Embora que isso incomode algumas pessoas, mas existe essa liberdade sim. Então eu posso ser um cristão reformado em paz. Né? Eu não tenho que sair da minha comunidade, bater na porta da igreja pentecostal e chamar o pastor para o debate. Não é necessário. Né? Isso não é necessário. Embora que tem gente que gosta disso, né? Mas não é necessário. Eu posso fazer aquilo que eu entendo que é o certo em paz, não é? Praticando a minha religião em paz, assim como o pentecostal, assim como o neopentecostal, assim como o batista, o presbiteriano,
o anglicano, o metodista, o católico romano, o ortodoxo. Nós temos essa liberdade na sociedade hoje. Não é? E isso, para mim, então, mostra que o debate é muito mais uma questão de vaidade. Não é? É muito mais questão de defender o seu ego. É por isso que eu acabei aprendendo a desprezar, não é? A não ter muito prazer, na verdade, e não gostar tanto de debates da internet de um líder com relação ao outro. Eu acho que é muito mais produtivo que líderes possam expor a sua própria tradição para que toda a cristandade conheça. E mesmo quando discordar, não discorde de fantoches. Não é? Eu acho que isso é muito produtivo. Mas promover o debate, não. Não é? Porque, para mim, debate hoje é uma mera questão, não é, de ego, de vaidade. Se a igreja não está sendo ameaçada, então eu não vejo razão para o debate. Tá? E outra questão mais. Mesmo na cristandade, nós sabemos que nós temos diversas correntes ou diversas tradições que surgiram e foram se desenvolvendo durante os séculos. E muitas vezes, as tradições elas têm pressupostos distintos, métodos de interpretação distintos. O que mais uma vez torna, às vezes, o diálogo difícil. Não é nem porque falta honestidade. Eu sei que os irmãos são honestos. Eu tento ser honesto naquilo que eu falo. E eu sei que uma outra tradição cristã também será honesta. Então, a questão não é nem a honestidade. A questão é, temos pressupostos diferentes. Temos métodos de interpretação diferentes. Então não tem demônio aqui. Não tem negócio de demônio. É o cão, aquele ali é o cão. Não é o cão. Ele tem uma metodologia de interpretação diferenciada. Ele tem pressupostos, não é, que o ajudam a compreender de uma maneira diferente. Isso vale para mim e para os outros também. E por conta dos pressupostos, não é, torna-se difícil a compreensão. Se você vai colocar, por exemplo, um católico romano, vou pensar em teólogos, tá? Não nas pessoas, um membro praticante somente, não. Teólogo, você coloca um teólogo católico romano, um teólogo católico ortodoxo, um teólogo reformado, um luterano, um pentecostal que seja, não é o batista, você vai perceber pela conversa de cada um ali, pelo que cada um apresenta, que o ponto central não é simplesmente você dizer assim, ó, não, mas Lucas está dizendo isso, não, mas Mateus está dizendo aquilo, mas Paulo disse aquilo outro. Digamos que esse debate, usando o próprio texto da Bíblia Sagrada, seria um debate mais biblicista, ele é ainda limitado. Entende? Porque ambos têm o mesmo material como palavra de Deus, embora haja divergência, né, em como se enxerga a palavra de Deus. Para nós protestantes, a palavra do Senhor é absoluta, é inspirada e, portanto, nenhum escrito que está além do cânon sagrado se equipara ao cânon sagrado, nem a tradição, não é, nem o magistério da igreja, nada se compara ao cânon sagrado. Tratamos o texto como sendo o texto inspirado e, portanto, a palavra final é autoritativa. Esse é um pressuposto protestante, nosso, não é? Protestantes, os protestantes históricos nesse sentido, né? Eu não posso dizer que todo protestante pensa assim, não, porque não pensa. Se eu vou analisar o protestantismo, observando as tradições ou então essa parte mais liberal evangelical, eles não pensam assim, né? Ele pode até falar sobre a escritura, mas eles não sabem nem o que significa de verdade. O ponto para as igrejas protestantes históricas, principalmente reformada, não é? Eu posso dizer que a questão do solo da escritura é muito sério. Entendemos realmente o texto da palavra de Deus como sendo a palavra final de Deus, tá? E, portanto, autoritativa para tudo na igreja, tudo. Já o católico romano e o ortodoxo vão ter uma outra interpretação, um outro entendimento, um outro pressuposto acerca da escritura. Vão vê-lo também como palavra de Deus, mas não como palavra final de Deus. Não é? Confiando também na própria tradição da igreja, a santa tradição, né? A patrística, etc. Então, são pressupostos que nós temos, uns valorizando demais a tradição, outros de menos, e esses pressupostos, eles vão sim determinar como vamos olhar para o texto sagrado e, portanto, as nossas conclusões também sobre o texto sagrado. O que vai resultar é que não tem como haver uma comunicação real. Todo mundo é honesto naquilo que está propondo. Mas manter uma comunicação real, pura, eu acho muito difícil. Porque os pressupostos atrapalham isso. Então, pressuposto é uma coisa séria, cara. Muito séria mesmo. Né? Muito séria. Por isso, eu também, ressaltando, é por isso que, para mim, o debate se torna inútil.
Uma coisa é eu debater com outro cristão reformado. Eu acho que um debate dentro do próprio conjunto ali a qual eu pertenço, da tradição, é válido. Então, um teólogo reformado pode debater com outro. Ótimo, tá tranquilo, acho que isso é possível. Mas, poxa, eu vou debater com outra tradição cristã que coloca a tradição, a santa tradição no caso, a patrística, como sendo equiparável à Escritura Sagrada. Não tem como ter um debate assim. A tradição, aquela outra tradição considera, como sendo a verdade infalível o que o relato sobre Inácio de Antioquia, sobre os pais da igreja, etc. Então, não tem como haver um diálogo real. Quer dizer, a gente vai conversar, mas não vamos poder jamais chegar a um consenso. Por quê? Porque eles têm esse pressuposto e nós temos o outro pressuposto. Então, para mim, é muito mais produtivo quando nós apresentamos o porquê pensamos assim, sem tornar a coisa em um debate, mas em uma conversa entre irmãos. E quando eu falo irmãos, eu estou me referindo à cristandade. Nós somos todos membros da grande cristandade, que é muito diversa e que não cabe somente na minha denominação ou na minha tradição. É muito mais ampla do que isso, porque ela se espalhou, se difundiu e ela ganhou, também por influência cultural, outros formatos, outras práticas e métodos de interpretação diferentes. Certo? Nesse contexto, nós vamos dizer que aquela tradição ela está interpretando errado. Ótimo. Mas temos que lembrar o seguinte, mas que eu tenha convicção disso e defenda realmente que tem que ser assim, eu não acredito em ecumenismo, então para mim tem que ser... entenda. Eu penso que a maneira correta de interpretar é essa. Essa aqui é a maneira e acabou. Certo? Mas eu tenho que fazer isso, defendendo a fé que eu tenho, ao mesmo tempo, sem abaixar nenhum nível, nem diminuir nenhum nível dessa fé e dessa defesa, a admitir também que o outro olha para mim do mesmo jeito. Então ele também tem certeza que é daquele jeito que se interpreta que o errado sou eu. Isso vai acontecer, é um problema que não tem como ser resolvido, não por nós seres humanos, não dá. A história da igreja nos mostra isso, Poxa, não tem como você manter essa unidade perfeita em termos de doutrina, não tem como. Então, por conta disso, o diálogo honesto, onde nós apresentamos as nossas razões, é muito mais preferível e faz muito mais sentido para a nossa construção de um relacionamento, pelo menos em termos de cristandade, do que promover um debate, porque não vai resolver absolutamente nada, não tem sentido, E se isso é promovido, há uma insistência nisso, para mim, não passa de vaidade. É só para fortalecer o ego, Se eu quero debater, eu não quero perder o debate, E o meu ego está acima de tudo e não a glória de Deus e o bem da igreja, tá bom? É assim que eu penso.